Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um programa voltado para falar de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da boa música e do direito contemporâneo. É uma hora de pura interação com a literatura e com o direito do nosso país. Eu sou Ricardo Alfredo, a você aqui da cidade, de toda a região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor programa da nossa cultura. Estamos todos os sábados às 19 horas com o programa aqui na TV Câmara Mossoró, dentro da grade da TCM Telecom. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, Sejus, e essa academia, por todos os seus membros, é movido pelo sonho da interação, do conhecimento e da produção de leitores, escritores e grandes juristas para a nossa cidade, estado e a nação. Muito bem, lembre-se, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Apóstolo Paulo, doutor em Direito, escrevendo sua carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 5. Muito bem, esse é o nosso pensamento inicial. Agora, gente, vocês vão como nossa primeira participação ouvir o grupo Encanto cantando o hino oficial da Academia, composição de Tony, arranjos de Gideão Lima, nas vozes de doutora Welma Menezes, cantando soprano, doutor Paulo Fernandes, cantando barítono, Dani Melo, cantando no contralto e Marcos Lima no tenor. Vamos agora ouvir essa bela canção que é o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais.
Mossoró, de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil. Tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais. Como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Bom, gente, vocês ficaram aí com um belíssimo hino oficial da ACJUS, cantado por vozes belíssimas. O Grupo Encanto, que é formado pelo Dr. Elma, Dr. Paulo e mais um vasto grupo de pessoas, tem cantado mesmo em todas as cerimônias, dentro de Mossoró, fora de Mossoró, principalmente pelas vozes belíssimas que tem nele. O Grupo Encanto é liderado pelo Dr. Elma Menezes, né? O Dr. Elma Menezes é uma escritora que faz parte da Academia Moçoroense de Letras, da ACJUS também, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E esse grupo tem feito maravilhas com as canções. E aí, cantando no hino oficial da ACJUS, tem demonstrado o valor deste hino. Parabéns, Grupo Encanto. Gente, programa especial hoje. Programa especial, a gente não pode deixar de relembrar os bons amigos. E aqui a gente sempre lembra de um grande amigo que partiu para a eternidade, que é o Padre Sátaro. Padre Sátaro Cavalcante Dantas foi um dos maiores líderes religiosos e educadores do Rio Grande do Norte. Padre Sátaro é nascido ali em Pau dos Ferros, em Radicado em Mossoró, dedicou e dedicava décadas aos sacerdotes e à transformação social, sendo amplamente reconhecido como o apóstolo do conhecimento. Ele adormeceu no dia 27 de novembro de 2023, aos 93 anos de idade e 69 de sacerdócio. A trajetória do Padre Sátaro inclui feitos históricos inesquecíveis na educação. Dirigiu o Colégio Diocesano de Santa Luzia por 60 anos, tornando uma das instituições mais tradicionais do Estado no ensino superior. Teve papel fundamental na estadualização e desenvolvimento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, nossa querida, amada UERN, na comunicação e na parte social. Fundou a Rádio FM 105 Santa Clara, o Santuário de Santa Clara, além de criar projetos que impactaram gerações. O seu legado é considerado um marco na formação intelectual e cidadã de milhares de moçoroenses. E aí, gente, tem 2 vídeos de 2 grandes pessoas que tiveram suas trajetórias encontradas no percurso da vida ao de Padre Sátaro. Primeiro vídeo, Dr. Canider Maia, grande autoridade, foi presidente aqui da Ordem Seccional da OAB de Mossoró, hoje é delegado da OAB, delegado federal da OAB, com representação em Brasília. E o segundo vídeo da nossa querida cunhada Wanda Jacinto, esposa do meu amigo Jacinto, nosso irmão. Wanda tem apresentado grandemente as qualidades de uma poetisa. Vamos ouvir esses 2 vídeos, esses 2 testemunhos sobre o Padre Sátaro Cavalcante Dantas, que partiu para a eternidade, nosso querido amigo. Amigos do programa Memória Acadêmica Trajetórias da nossa Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, confrade e presidente Wellington Barreto, Ricardo Alfredo,
falar de Padre Sátiro é falar da minha história, da minha trajetória, né? Eu que, quando fui ser candidato a presidente da OAB em 2015, procurei Padre Sátiro para me aconselhar, né? E ele perguntou quando seria o dia da eleição e anotou na agendazinha dele. E disse, pronto, neste dia eu vou votar em você. Então, não precisa vir mais ninguém aqui. Então, Padre Sátiro era assim, objetivo, e era uma pessoa que abraçava a todos. Tenho na minha memória a convivência com o Padre Sátiro de muitos anos e pelos últimos tempos na nossa Sejus. Eu que, quando fui presidente da OAB, implementei e pensei juntamente com o jornalista Clecivan, jornalista e advogada Clecivan Soares, do programa OAB Ação no Rádio. E esse programa foi abraçado pela FM 105, pela pessoa de Padre Sátiro, que todos os sábados fazia questão de estar presente no estúdio para participar do programa e dos debates nos sábados, todos os sábados, durante 3 anos que eu fui presidente, de 9 às 10 horas da manhã na FM 105, ele estava lá para participar, deixava de gravar o programa dele, que ele gravava no sábado, para vir para o estúdio debater temas pertinentes à sociedade, pertinentes à advocacia de Mossoró, da região e do Brasil. O Padre Sátiro, que era um advogado, e abraçava e gostava de dizer que era advogado. Padre Sátiro, que em 2022, pela primeira vez, no dia 22 de janeiro de 2022, passou o seu aniversário, um sábado pela manhã, com a gente aí na sede da Sejus, conversando, falando da sua trajetória, falando da sua vida e ouvindo os acadêmicos que lá estavam presentes nesta data. Pela primeira vez ele passou o seu aniversário com amigos, que ele sempre preservava o seu aniversário para estar em oração. Então, falar de Padre Sátiro é falar da vida de uma pessoa, de uma figura humana que fez história e fez a história da cidade de Mossoró, principalmente na educação, estadualizou, lutou pela estadualização da nossa UERN. Eu que sou cria da UERN, eu que sou herniano, como a gente costuma dizer, que participei naqueles idos de 85, 86, como aluno da UERN durante o período de estadualização. Então, um abraço a todos, parabéns por essa iniciativa de fazer um programa em homenagem ao Padre Sátiro Cavalcante Dantas, que, por sinal, a Casa da Advocacia de Mossoró tem o seu nome, que foi escolhido pela advocacia mossoroense para batizar a Casa da Advocacia de Mossoró, que é um projeto da OAB Rio Grande do Norte e da CAARN, em Casa da Advocacia Padre Sátiro Cavalcante Dantas. Um abraço a todos e uma feliz semana, um feliz início de semana a todos. Um abraço. Olá, Ricardo Alfredo. O meu carinho, não apenas para você, mas a todos que nos assistem. Bom, falar em Padre Sátiro, em primeiro lugar, é reconhecer a grandeza de homem que ele foi, além de um amigo querido, né? Ele foi um grande conselheiro para todos nós. Eu acho que eu, pelo menos, não conheço ninguém que o tenha procurado e tenha saído sem uma resposta, sem uma solução, sem uma palavra. Eu acho meio difícil. Bom, eu vou deixar aqui registrado hoje uma situação que nós vivemos junto a ele e que foi muito bom. Bom, em relação à maçonaria. A maçonaria, como todos nós sabemos, ela sempre contribui nos projetos sociais, não só da nossa cidade, né? Mas a maçonaria no mundo sempre teve esse foco. Ela sempre esteve junto à população, sempre ajudando. E aqui não foi diferente, né? Nós temos ela aí na abolição dos escravos, e se a gente for procurar na história, ela sempre tem uma pontinha de ajuda. Hoje, o trabalho da maçonaria está mais voltado para a formação de jovens, que são os demolês e as filhas de Jó, que quando crianças são as abelhinhas e os lautons, né? Que tem um trabalho, lá na maçonaria se tem um trabalho da formação do caráter, né? Ajudar. A gente sabe que o caráter a gente aprende dentro de casa, com os pais, mas a escola continua esse trabalho, a sociedade continua esse trabalho e a maçonaria também. E ela tem, ao longo dos anos, né, trabalhado com jovens, e eu tive o prazer de estar à frente do trabalho das Filhas de Jó. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho o que é Filhas de Jó.
É um grupo de jovens, né? Como eu disse, começam como abelhinhas e muitas não. E chegam a filhas de Jó. Elas são jovens, né? Até completar os seus 18 anos. E elas estão ali, se reúnem a cada 15 dias, né? Aos sábados. É uma reunião de 1h30, 2 horas mais ou menos. E elas são muito organizadas, né? Elas cumprem uma gestão a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses se tem uma honorável rainha, tem as princesas e tem todo um elenco de organizadoras. Tem secretária, tem tesoureira, tem oradoras, tem todas as funções lá dentro. E elas cumprem. Esse trabalho é supervisionado por um grupo de adultos, né? Samaritanas e maçons. Elas não trabalham sozinhas, é um trabalho acompanhado. E nessa gestão de 6 meses, a cada 6 meses, elas têm a obrigação de oferecer uma cerimônia religiosa dentro da religião que a honorável rainha professa. Então, às vezes é espírita, às vezes é católica, às vezes é evangélica. Então, sempre dentro da religião professada da honorável rainha, então é feita a cerimônia religiosa. E nós sempre tivemos problema com a Igreja Católica. Nós nunca conseguíamos um padre que viesse fazer uma cerimônia religiosa. Não era rezar uma missa, era uma cerimônia religiosa para cumprir esse trabalho delas. Então, sempre nós tivemos essa dificuldade. E uma vez nós procuramos Padre Sátiro e ele quis saber um pouquinho como era o trabalho, nós falamos, né, como era o trabalho das meninas, e ele de pronto aceitou e veio. Então, durante muito tempo, né, nós tivemos ele como o padre que olhava realmente para a maçonaria, para as filhas de Jó, né? E na impossibilidade dele estar presente, ele sempre arrumava um outro padre para que viesse fazer a cerimônia com as meninas. Então, assim, durante muito tempo, né, nós não tivemos esse problema. Hoje a gente sabe que o problema voltou, né, e um pouco mais forte. Mas isso já é uma outra situação. O interessante é que a gente reconheça sempre o carinho, né, com que ele nos recebia e nunca dizia não. Ele sempre tinha uma solução, como nesse das filhas de Jó. Ele nos recebeu muito bem e nos serviu enquanto vivo. Isso vai ficar para sempre nas nossas lembranças. Obrigada, Padre Sátiro. Obrigada, Ricardo Alfredo, por você estar abrindo esse espaço para que a gente fale um pouquinho das coisas que ele deixou, né, marcado na nossa alma. Bem, pessoal, aí a gente tem que falar um pouco sobre a fundação, né? Outro homenageado nosso é a Fundação Vantan Rosado, que foi fundada dia 6 de abril de 1995. A Fundação Vantan Rosado nasceu com objetivos claros, que seria de manter a coleção moçoroense, especialmente dos escritores moçoroenses, estabelecendo também diretrizes no sentido de produção editorial, promover atividades culturais, técnicos científicos, artísticos e afins. Realizava cursos de capacitação, organizava congressos, simpósios, entre outros eventos que visava difundir a cultura, promover o intercâmbio com organizações de países, do exterior também, grande parte vieram até aqui. Houve inúmeras realizações com objetivos de promover a defesa da memória cultural e do patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Norte. Também tinha como objetivo preservar o acervo bibliográfico de Vantan Rosado, que era aberto a consulta ao público, difundir o pensamento do patrônio, calçando a democracia editorial, incentiva aos novos escritores, a cultura, promovendo a justiça social, pelos seus estatutos. A Fundação Vantan Rosado
é uma entidade de personalidade jurídica, de natureza privada, sem fins lucrativos, com atividades dentro da cultura. Manter a coleção moçoroense foi o objetivo principal da criação da Fundação Vantan Rosado. Essa coleção que foi instituída em 30 de setembro de 1949. Teve inicialmente a principal manetedora dela, a Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Fundação Municipal da Cultura. E em 27 de setembro de 1943 foi criada a Fundação Guimarães Duque, FGD, que era uma instituição voltada à pesquisa, à cultura, e passou a ser, a partir daí, a principal mantenedora. Essa parceria se estendeu por 21 anos até 1994. Aí aconteceu aqueles problemas que sempre acontecem internos, né? Foram lá para a ESAM, Escola Superior de Agricultura de Mossoró, a Fundação Guimarães Duque foi desativada e com isso a coleção moçoroense perdeu a parceria. Precisava urgentemente de uma solução para que a mesma não deixasse de existir. E foi que depois de várias reuniões, surgiu por inspiração da assistente social, doutora Dona América Rosado, que era esposa de Vantan, a fundação que tinha como patrono o criador da coleção moçoroense. Mas o sonho continuou, tornou-se realidade e foi preciso o empenho de inúmeras pessoas, como João Batista Cascudo Rodrigues, Marco Antônio Filgueira, Carlos Frederico Rosado do Amaral, América Fernandes Rosado Maia, Paulo de Medeiros Gastão, Cide Augusto da Escócia, Raimundo Soares de Brito, Júlio César Rosado, Helder Eronildes da Silva, Wilson Bezerra de Moura, Jerônimo Vantan Rosado Maia, Nelson Lucas Pires, Sebastião Vasconcelos dos Santos e Jerônimo de Zui Rosado Maia, sobrinho. O professor Vantan, olhando para todo esse grupo que apoiava, fez doação da sua biblioteca particular à fundação para que já nascesse com um grande impacto acervo. E esse acervo foi colocado em vários catálogos e à disposição da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Os trabalhos ocorreram dentro de uma ação de extensão denominada de Biblioteca Dr. Vantan Rosado. O bastião, né, de tudo isso da cultura foi exatamente para realizar uma equipe onde 4 professores, um técnico de nível superior e 6 alunos do curso de História do campus da UERN, campus central aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em Mossoró, durante o período de 2008 de janeiro a 2009, ali começou a trabalhar, selecionar todo esse equipamento e os livros que ali se encontravam. Foi a partir daí que essa coleção passou a ter casa própria ali na Avenida Jorge Coelho de Andrade, número 25, bairro Costa e Silva, aqui em Mossoró mesmo. Criada a fundação, assumiu a diretoria executiva o médico Jerônimo Vantan, o médico de Zui Rosado, né? Jerônimo Vantan Rosado, Maia sobrinho, nosso querido irmão e amigo, que 25 anos depois passa esse peso da gerência. E assim conclui toda essa etapa com 3 vídeos que serão apresentados sobre a fundação. Vamos assistir aos 3 vídeos? Pleno sábado. No dia 25 de setembro de 1920, aqui mesmo na pacata Mossoró, cidade do interior do Rio Grande do Norte, vinham meus pais, Jerônimo Rosado e Isaura Rosado Maia. Davam aos filhos nomes de ordem numérica francesa. E nesta ordem, eu,
o 21º filho de uma numerosa família numerada. A minha infância, eu posso dizer que foi uma infância como de toda criança. Gostava de brincar, de correr, mesmo às vezes deixando minha atenção ser tomada pelos acontecimentos ao meu redor. E a isso eu dava o nome de curiosidade intelectual. Desde muito cedo, o gosto pelos livros se fez presente em minha vida. Tanto que, na minha adolescência, eu fui bibliotecário no Colégio Santa Luzia, que hoje é o Diocesano. Desde cedo o prazer pela leitura brilhava o meu caminho. Tanto que aos 20 anos, ainda estudante de agronomia em Larvas, Minas Gerais, publiquei o meu primeiro livro. E a ele eu dei o nome de Mossoró. Mossoró. Ao concluir o meu curso, eu pude retornar a esta amada terra e, em meio à exploração de gesso e o trabalho na empresa de minha família, eu deixei que meu caminho fosse mesmo traçado pela arte e pela cultura. E assim veio uma das minhas maiores conquistas, a coleção mossoroense. Um fato curioso é que, apesar de correr em minhas veias o sangue da política presente em minha família, e tendo disputado por 2 vezes, uma perdendo e outra ganhando, o meu destino era mesmo a cultura, a arte. Muitos me chamam de ícone da cultura, mas eu continuo afirmando que eu não sou escritor. Eu sou apenas um copiador de papéis, que na antropologia dos meus estudos sobre a seca, deixo mais de 200 livros. Este homem dito culto, escritor, também teve os seus arroubos da juventude. Um fato que posso citar aqui é um fato marcante, e por que não dizer marcado pelo amor. Em 1945, eu, recrutado de guerra em Minas Gerais, fui punido com 15 dias de detenção. O motivo? Fugi para ver minha namorada. Mas não era uma namorada qualquer. Era mulher forte, guerreira, dona de um coração imenso, que de tão grande não poderia ter outro nome senão América, de sobrenome Fernandes Rosado. América foi e sempre vai ser o maior amor da minha vida, minha companheira do início ao fim. Durante a minha vida eu travei muitas batalhas. Uma delas, que gosto de dizer, foi minha luta pela descoberta do petróleo no chão de Mossoró. As minhas armas eram as mais potentes. Eram os livros, os artigos, minhas pesquisas. E com isso, cada vez mais eu me aprofundava na possibilidade da existência do ouro negro no solo mossoroense. Surgiu em mim um sonho de ter uma refinaria de petróleo em minha cidade. Quem sabe um dia.
Muito viajei, pesquisei, estudei, mas nunca me afastei das atividades artísticas e culturais da minha cidade, nem do meu estado. Eu acredito no poder da educação, no poder que um livro tem nas mãos de quem para ler, para buscar conhecimento. Tanto que fui fundador de 3 faculdades em Mossoró, idealizador da Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Fui fundador e por 2 vezes diretor da Escola de Agronomia de Mossoró. Fato que me deixa muito orgulhoso e feliz. Pois bem, meus amigos, aqui rodeado de minhas memórias, dos meus papéis, das minhas escritas, eu trouxe um pouco da minha memória. Pude reviver e viver grandes emoções. Trouxe os meus gestos e o meu amor por este solo sagrado chamado Mossoró. E hoje, 21 de dezembro de 2005, eu, Vantão Rosário, concluo uma das mais importantes obras. A obra da minha vida. A Fundação Vantão Rosário, como mantenedora da coleção moçoroense, tem importante colaboração na propagação da cultura, arte e lazer por meio da literatura impressa, ações sociais e oficinas literárias. Com mais de 5.000 obras impressas, a Fundação disponibiliza vasta informação nas temáticas seca e semiárido nordestino, dentre outros temas relevantes de projeções regionais ou nacionais das mais diversas. A Fundação tem procurado incentivar de várias maneiras o surgimento de novos escritores, realizando oficinas em escolas públicas, atraindo universitários para transformarem resultados de suas pesquisas em livro. Dentre os incentivos estão oficinas literárias, de cordel, de poesia, concursos literários e até financiamento de novos escritores, que não disponibilizam de recursos financeiros, aporte logístico no lançamento de livros e divulgação além de vendas. No campo da assistência social, doamos livros às bibliotecas escolares e comunitárias e também aos presídios com o propósito de ressocialização dos detentos. Disponibilizamos ainda livros em PDF para download no site coleçãomossoroense.org.br sem cedilha e sem o tio. No mesmo site encontra-se a livraria virtual América Fernandes, onde disponibilizamos obras à venda com entrega garantida para todo o Brasil. Ainda trabalhamos o social com um trailer que conduz o projeto Um Sonho de América. Este consiste em assistência médica móvel e gratuita às crianças e comunidades rurais carentes. A Fundação Vantão Rosário tem fomentado a cultura potiguar por meio de suas ações em apoio a outras instituições, participações em eventos e divulgações em programas de TV, radiodifusão e por meio das redes sociais. Quando tiver Feira do Livro, faremos todo o esforço possível para que a Fundação Vantão Rosário esteja junto com a gente, construindo a história da literatura de Mossoró, do Rio Grande do Norte e do Brasil.
gente, você assistiu aos 3 maravilhosos vídeos referente à Fundação Vantan Rosado Maia. Esses vídeos contam, de um modo geral, de forma simplista, mas inteligente, como aconteceu, ocorreu essa fundação e as características que ela tem em nossos dias. A fundação é extraordinária, foi importante para a cidade de Mossoró e nos traz um grande alento cultural. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha de 1 minuto para tomarmos água e a gente volta já. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, estamos retornando com a segunda parte do programa Memória Acadêmica Trajetórias. E como é um programa especial hoje, a gente tem um momento poesia. A poesia é uma forma de arte que usa a linguagem, o ritmo e a sensibilidade para expressar sentimentos, ideias, visões de mundo. Ela transcende as palavras, podendo as manifestar em pinturas, fotografia ou na própria contemplação da vida, buscando tocar a alma e promover emoções. Compreender a poesia é envolver, explorar alguns conceitos essenciais. E daí a poesia é importante. A poesia de um modo geral, embora seja frequentemente usada como sinônimo, ela tem significados diferentes. Poesia é a essência, a emoção, a subjetividade, a capacidade de ver o mundo de forma sensível. Poema é o texto escrito, a estrutura física que organiza os versos, as estrofes e muitas vezes as rimas e as métricas. E aí está 3 gêneros principais nós temos na poesia. A poesia costuma ser dividida em 3 grandes vertentes clássicas. Primeiro, lírica, foca na expressão do eu, das emoções, dos amores, das relações íntimas, isso sim. Segunda, épica, narra efeitos históricos, lendas, histórias grandiosas de forma majestosa. E a terceira é a dramática, escrita para ser encarada como diálogos e conflitos, focada na ação, nos personagens, onde encontra poesia. A beleza da poesia é que ela está por toda parte. Embora sua forma mais tradicional seja escrita, ela ganha vida na música, na dança, na pintura ou em detalhes sutis do dia a dia. Para aprofundar o seu entendimento, é bom ler, reler grandes obras e descobrir autores contemporâneos é o melhor caminho. A poesia é a arte de traduzir a alma. Ela não se limita aos versos escritos nos livros, mas se esconde na vida cotidiana, nas relações e na beleza dos detalhes, permitindo enxergar o mundo com maior sensibilidade e maior profundidade. 2 poesias a gente vai agora ver, admirar e senti-las. Primeira, que é Poetizando o Nosso Dia, com Wanda Jacinto. E a segunda é O Ataque de Mossoró ao Bando de Lampião, com o nosso querido amigo Antônio Francisco. Vamos lá, essas 2 poesias. A gente volta assim em seguida. O ataque de Mossoró ao Bando de Lampião.
Nos dias que eu não consigo escrever nenhuma linha, eu visto a minha camisa e vou pro bar de Deinha, jogar dama e palestrar com meu amigo Lulinha. Lulinha dá de olé na cartilha do saber, sabe história de Trancoso, pra dar, trocar e vender. Duvido eu voltar do bar sem nada para escrever? E foi ele quem me disse que tinha achado um caderno que tinha data marcada muito antes do inverno sobre um evento que houve em um dos palcos do inferno. Um evento musical chamado Canta Vem Vem, que busca prestigiar os valores que eles têm, dando prêmios e mais prêmios para as almas que cantam bem. Lampião foi o primeiro cantando Mulher Rendeira, o segundo Cão Sem Dedo, o inventor da soqueira que ganhou cantando a música Bagaço de Fim de Feira. Cão Sem Dedo recebeu de Caim um violão, gravou um CD pirata sem gastar nem um tostão e saiu como os poetas, vendendo de mão em mão. A Lampião eles deram um passe para viajar por todo o canto do inferno, mas se quisesse arriscar, podia vir para o Nordeste tomar cachaça e brincar. Lampião disse: eu vou, o Nordeste é meu xodó, eu vou rever o sertão e dar lá naquele pó um abraço em Candeeiro e um susto em Mossoró. Mas Marcilão, quando soube dos planos de Lampião, correu e disse: compadre, não faça besteira não, trocar essa paz daqui nas estradas do sertão. Esqueça de Mossoró, por favor, você não vá, a gente vê o perigo daquelas bandas de lá, pelos semblantes das almas que vêm correndo para cá. Lampião disse: compadre, amanhã eu partirei, eu não vou gastar aqui o prêmio que eu ganhei, enquanto Mossoró zomba, da carreira que eu levei. Quando Lampião calou-se, o inferno estremeceu. Quando parou de tremer, Lampião apareceu no Vale do Apudi com todo o cangaço seu. Quando saíram do mato, o bando foi assaltado. Deram um estabefe em colchete e Lampião foi empurrado. Cacheado apanhou tanto que perdeu o cacheado. Passaram por Caraúbas no outro dia, bem cedo, disfarçado de peões, todo tremendo de medo que por trás de alguma rocha alguém apertasse o dedo. Perto de governador, Lampião foi convidado por um grupo dos sem terra para comer um bode assado, um reprodutor de raça que o INCRA tinha dado. Já perto de Mossoró, um carro na contramão passou tão perto do bando que botou 8 no chão e partiu em 3 pedaços o chapéu de Lampião. Depois daquilo, Maria disse olhando Lampião: nesses 3/4 de século mudaram a cor do sertão, por favor, vamos embora, deixe Mossoró de mão. Lampião disse: Maria, eu vou nem que seja só, nem que eu perca o outro olho e apanhe de fazer dó, só vou voltar quando eu me vingar de Mossoró. Quem quiser que fique perdidos desse vegel, eu vou entrar pelo bairro do Alto São Manuel e descer cortando gente até passar no quartel. E entraram em Mossoró à 1 da madrugada, na hora que o carro na ilha dava a primeira pancada, botando todo o cangaço no ritmo da batucada. Jararaca quis correr, mas quando viu o Lampião agarrado com Maria, marcando o passo no chão, entrou no meio do freio cantando: carrinho de mão, Asa Branca e Beija-Flor, atrás do carro de som, dizia para mergulhão: eu queria ver Marcilão dentro de um chafudo desse, no cantar Xibom Bom Bom. E o preto ia dançando, olhando por firmamento, e sem querer o pobre entrou no cordão de isolamento, mas deram tanto no pobre que o preto ficou cinzento. Quando o dia amanheceu, estava no rabicó, e para tirar a ressaca e um pouco também do pó, 9 deles mergulharam no Ei-Rio Mossoró. Dos 9 só saiu um, mergulhão, cuspindo no gás, todo melado de óleo, se valendo de São Brás, foi se banhar no inferno e não voltou nunca mais. Lampião desceu a ponte, dizendo para os companheiros: o Nordeste já prestou, já foi bom para cangaceiros, quando o bando foi cercado por 32 pirueiros. 3 ainda reagiram, mas foram lentos demais. Os pirueiros pegaram, seguraram os 3 por trás e foram deixar os pobres depois de carregar o baile. Um pirueiro esperto das bandas do Cariri pegou Sabino, Mourão, Quixadá e Bentevi, sacudiu dentro da besta e tirou para o Apudi. E o restante do cangaço, que estavam com Quindu, foram levados na marra para a cidade do Açu, numa besta clandestina com as placas de patu. Lampião ficou sozinho como um garrote perdido, com a derrota batendo no seu peito dolorido e 18 mototáxis zoando no pé do vidro. Chorou na Praça do Cid, com saudade de Maria, da última vez que ela viu Maria Bonita ia cantando Xibom Bom Bom, numa banda da Bahia. Passou na Rádio Rural,
tomou uma no oitão, comprou um cordel a Zé e saiu riscando o chão com 3 meninos de rua, limpando o seu chinelão, quando o dia ia morrendo. Todo coberto de pó, passou lá no Jucuri e disse ao velho Chicó: estou cansado, enjoado de correr de Mossoró. Lampião hoje está bem distante do sertão, Lampião está distante, mas a violência não. É bom parar e pensar, fazer força e acabar o que acabou de expulsar o bando de Lampião. Bom, gente, você assistiu, viu? E também, assim como eu, se apaixona pelas poesias de Wanda Jacinto e assim como de Antônio Francisco, que bem nos representa. Hoje é um programa especial. E como programa especial já estiveram sentados aqui pessoas que representam o ALBEM, Albergue de Mossoró, que ali foi fundado pelo nosso querido amigo, que já partiu para a eternidade, Edson Oliveira. O ALBEM é uma instituição filantrópica localizada aqui em Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, que oferece acolhimento gratuito a pacientes e familiares que buscam tratamento médico na cidade. A organização é mantida por doações, ações voluntárias para garantir a hospedagem, a alimentação e suporte aos hóspedes. Aí a gente tem as diversas informações em relação ao ALBEM, porque temos a missão. A ALBEM tem uma missão profunda, que é oferecer amparo social, moradia temporária, com dignidade para pessoas com situações de vulnerabilidade que precisam se destacar ou precisam se deslocar para hospitais na cidade de Mossoró. Qual é a origem do ALBEM? Fundada pelo saudoso advogado e amigo, ativista social, Edson Oliveira, que dedicou 30 anos do seu trabalho filantrópico a essa cidade. E a sustentabilidade do ALBEM? A instituição se mantém através de parcerias com projetos sociais, empresas locais, doações da comunidade, além de manter um brechó próprio, cuja renda é revertida para a manutenção do espaço. Quais são as ações e parcerias do ALBEM? O ALBEM, a Operação Sorriso, o albergue é um importante parceiro dedicado à iniciativa humanitária, abrigando pacientes voluntários e durante o período das cirurgias nos hospitais da cidade. Tem livro oficial, a história e a trajetória da conquista do ALBEM. Foram registradas na obra ALBEM, o Albergue de Mossoró, a trajetória de uma conquista. Vamos assistir a um vídeo tratando do ALBEM. E você, empresário, pode ajudar o ALBEM. Vamos ao vídeo do ALBEM. Existe um lugar que vai te abrigar, acolher a quem precisa e não ter hora pra chegar. Só depende de você a construção deste lugar. Abra o seu coração e vem, vamos doar. O Albergue de Mossoró, ele foi construído de uma forma diferenciada. Por não ter financiamento público, a decisão da ONG foi construí-lo totalmente no formato de doações, promoções, eventos e principalmente bastante mutirões. Ele, portanto, tem uma estrutura de quase 700 metros de área construída, um investimento de mais de R$550 mil, onde as pessoas generosas da cidade de Mossoró fizeram com que este equipamento estivesse pronto para atender um público específico da assistência social. Mossoró tem diariamente cerca de 40 pessoas que vêm de outras cidades e, necessitando do serviço de saúde da cidade de Mossoró, não tem apoio logístico nesse sentido. Daí o objetivo principal do albergue é oferecer a essas pessoas alojamento, alimentação, pernoite, tudo de forma gratuita, sem nenhum custo para essas pessoas, exatamente para dar um suporte na sua estadia temporária na cidade de Mossoró. O albergue de Mossoró fica localizado na cidade de Mossoró, segunda cidade do estado do Rio Grande do Norte, entre duas capitais, Natal e Fortaleza,
E Mossoró tem um caráter regional muito forte. Cerca de 80 cidades aquecem a nossa economia, utilizam o nosso polo educacional e também, principalmente, o nosso sistema de saúde pública. O albergue está localizado a 300 metros do Hospital Regional Tarcísio Maia, cujo deslocamento dos acompanhantes será inteiramente facilitado. Não haverá necessidade de pegar nenhum tipo de transporte para que possa, portanto, usufruir desse atendimento, de ter a condição digna e humanitária de ser bem atendido não só no sistema, mas aquele acompanhante que passa muitas vezes sentado no banco das praças dos hospitais, não só do Tarcísio, mas dos outros da cidade de Mossoró, e não tem nenhum apoio nesse sentido. Esse albergue ele vai ser muito bem-vindo para esse acompanhante, que muitas vezes passa dias aqui, às vezes, no corredor do hospital. Então, assim, é necessário ter esse local para ele ficar abrigado, para ele ter alimentação, para ele ter esse suporte, para que ele possa acolher o seu paciente quando ele for para uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica, provavelmente para acompanhar por alguns dias esse paciente aqui no hospital. Você pode sim ajudar. Veja que existem várias casas sociais. Nós estamos fazendo um pedido direcionado a você para o Albem de Mossoró, para o albergue desta cidade, que vai proporcionar ajuda a milhares de pessoas. Pessoas cujo rosto nós não conhecemos, pessoas cujas vidas nós não sabemos, mas que terão um ponto de encontro, que será o Albem de Mossoró. Por Mossoró, pela região do estado do Rio Grande do Norte, ajuda ao nosso trabalho, colabore com esta causa, venha você também fazer parte do Albem do Rio Grande do Norte. Albergue de Mossoró, você não vai ficar só. Existe alguém que pensa em você também. Que pensa em você também. Albem. Bom, gente, vocês assistiram ao belo vídeo do Albem. O Albem da cidade de Mossoró, que faz o bem. E você, empresário de Mossoró, você cidadão dessa cidade, vocês podem se dirigir ao Albem, procurar, ligar, doar roupas, mantimentos. Só procurar a direção do Albem. Você estará fazendo um bem ao seu próximo, como o mestre nos ensinou a fazer o bem. Aproveite, porque é isso que será julgado, a oportunidade que perdemos de fazer o bem. É isso que o mestre vai colocar em sua balança, a oportunidade que passou e você não fez o bem a alguém. Então, procure o Albem e faça o bem. Muito bem, gente. Também recebemos aqui das mãos do Dr. José Wellington Barreto, aproveitando o instante, que é uma informação importante que vai estar aí na sua telinha, que é a revigoração do Centro de Evangelização Madre Maria Cecília. Vai ter um projeto que será apresentado, projeto cultural e de mobilização social. Projeto cultural e de mobilização social, que será no dia 1 de julho de 2026, às 4h30, lá no Centro de Evangelização Madre Maria Cecília. A participação, inclusive, é da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Vai ser uma revitalização fantástica daquele ambiente que serve aquela comunidade. Parabéns ao presidente da AMOL, presidente da Sejus, principalmente ao presidente da Sejus, Dr. José Wellington Barreto. Parabéns ao vice-presidente da Sejus também, e hoje presidente do Rotary Club, Antônio Clóvis Vieira, que participa diretamente desses projetos, o nosso querido amigo, advogado, irmão, que está lá conosco, Dilson Gonzaga de Souza Júnior, a Cecília Maia, que hoje é a reitora da universidade, também participando com a UERN nesse projeto, a Canidé Maia, que é um lutador, doutor Canidé Maia, nosso querido amigo, também participando desse projeto, já foi presidente da seccional, hoje é delegado federal da OAB, ao doutor
Marcos Araújo, nosso irmão Marcos Araújo, parabéns. A José Maria, nosso irmão imortal, também da Sejus, que está lá batalhando nesse trabalho, nessa missão que é ajudar as comunidades. A todos vocês, nossos parabéns. Que o Eterno, o grande Rei do Universo, estenda a mão e os abençoe grandemente. Parabéns a todos que estão nesse projeto de mobilização cultural e revitalização ali do Centro de Evangelização Madre Maria Cecília. Muito bem, gente. Dito isso, a gente volta agora a nossas comemorações, lembranças extraordinárias que passaram por aqui. E hoje não poderíamos deixar de esquecer os ausentes da Academia Mossorense de Letras. E aí perder um ídolo escritor é perder um amigo. Talvez seja da natureza da atividade que nos dá tempo para prepararmos para a perda. Leitores apaixonados começam a experimentar o luto quando seus escritores ídolos viajam para a eternidade. Não há nada parecido na literatura a não ser o termo saudade, das palavras silenciosas que ecoam na mente do leitor ao ler o seu livro. A nossa sorte é que a maioria dos escritores, mesmo idosos, segue trabalhando, encantando leitores, enquanto a saúde permite. Na velhice, cheia de eventos e projetos literários. Nossos heróis sempre morrem no auge. Além da tristeza por perder escritores que fizeram e fazem história, é hora de lembrar por aqueles que merecem tantas homenagens, ler, reler, descobrir livros novos que ainda não conhecíamos, é partilhar nossa descoberta com outros leitores. Quando um grande escritor morre, a literatura é a melhor homenagem possível. Talvez a única homenagem à sua altura. Vejamos o vídeo Ausentes da AMOL, Academia Mossorense de Letras.
Bom, gente, você viu aí o vídeo Ausentes da MOL, ausentes, escritores que partiram, grandes escritores daqui da terra, que escreveram belíssimos livros e agora estão na eternidade. Gente, vamos tomar um pouquinho de água? Vamos tomar um pouquinho de água e volta já. É só um minuto. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, você ficou com o vídeo aí da MOL, ausente da MOL, belíssimo vídeo. E hoje o programa é especial. Como o programa é especial e a gente acabou de falar nos escritores que partiram, a pergunta seguinte é: o que é escritor? Ser escritor, o que é? Ser escritor é um processo contínuo que une observação, paixão pela literatura e disciplina diária. O caminho exige o domínio da linguagem, a escolha de um gênero literário para guiar sua criatividade e a prática constante de escrever e reescrever até encontrar a sua própria voz. Para iniciar ou aprimorar sua trajetória, você precisa seguir passos práticos. Por exemplo, estruturas, ler com muita vontade, estudar diversos autores. Você que admira, tem que analisar, construir personagens, tramas e atmosferas. Escrever com consistência. Escrever é um momento do seu dia para praticar que você tem que tirar, reservar, parágrafo a parágrafo, rever o diário do dia a dia e superar, porque o trabalho supera, às vezes, o talento. Aprimore o seu repertório. Participe de oficinas literárias, receba críticas e construa. Seja construtivo nelas, aprimore as suas técnicas narrativas. Exponha seu trabalho, utilize diversas plataformas que tem aí no meio de comunicação para que seus textos possam obter, a partir dele, feedback e construir um público que possa ler, gostar do tipo de gênero e do funcionamento desse mercado que você tenta construir. Para isso, nós temos 3 vídeos que falam o que é ser escritor na visão de 2 escritores moçoroenses, Walter Alencar e Geraldo Maia, e na visão de uma grande escritora da nossa terra. Vamos assistir aos 3 vídeos? Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o cordel na coleção moçoroense certa. Realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente e a viola, valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração. Ser escritor nada mais é do que ser um contador de história. E para ser um contador de história, tem que ser um bom leitor. Sem leitura, não é escrita. Escrever é se dedicar a construir conexões com as palavras, buscando sempre provocar alguma sensação no leitor. O escritor é um perfeccionista. Nunca acha que seu texto está pronto. Sempre acha que faltou uma coisinha aí para completá-lo. Na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros. É muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção, como disse José Saramago. A escrita deu a liberdade à escritora, até então desconhecida, né? Casei muito cedo, tive filhos e me ativo às tarefas do lar. Apenas lia e a leitura me aprimorava. E me vi escrevendo
nas horas de folga. Fazer poemas, mas eu guardava, eu trancava. Escrever era como um testemunho mudo da imaginação. Não nasci escritora, tornei-me uma, pela mão do destino que me propiciou esse adendo fantástico à minha vida. O gosto pela narrativa tem um mérito. Posso escrever sem filtro, sem alguém para me calar. É transpiração fluindo, é o acumulado de leituras vindo à tona. Sem a escrita, eu não me sentiria completa, né? Pois o gosto pela narrativa proporciona essa faceta. E eu sei que ela não vai falhar, né? Enquanto meu cérebro funcionar a contento. Sempre achei melhor escrever, porque eu gaguejo muito. E a fala atropela as palavras e nega a fluidez do que eu penso. Eu, já na escrita, não. Eu sou aprendiz, sou livre e tenho o domínio da linguagem. E sinto o quanto me completa e me dá prazer. Tenho a esperança que não me falte. Bom, você viu aí os 3 belíssimos vídeos, o que é ser escritor aqui da nossa terra, né? Grandes escritores, inclusive, com várias passagens aí nacionalmente, com livros lançados de forma nacional. Parabéns aos 3 grandes escritores que participam conosco aqui do programa Memória Acadêmica Trajetórias. Na sequência da nossa homenagem e programa especial, nós temos a homenagem aos entrevistados. E hoje eu quero falar por mim. Tem que voltar aí, passou e eu não li. Aí. Muito bem, gente. Você assistiu aí 3 belíssimos vídeos referentes a 3 grandes escritores aqui de Mossoró. E na sequência do nosso programa, que é o programa especial, a gente também quer homenagear aos nossos entrevistados. Aqueles que passaram aqui, gostaria muito de expressar minha profunda gratidão aos nossos entrevistados. A sua disponibilidade em partilhar sua história, desafio e conquistas que enriqueceu profundamente o nosso trabalho aqui. Suas palavras certamente servirão de inspiração para todos que acompanham a nossa jornada. Tenho certeza de que quem nos acompanha em casa aprendeu muito e já foi colocar isso tudo que vem aprendendo em prática. Muito obrigado pela generosidade de vocês que sentaram aqui conosco, com franqueza, nos explicaram e nos mostraram, nos deram confiança e gastaram seu tempo. Para isso, nós temos aí, gente, diversos que passaram aqui, sentaram e conversaram conosco. Vamos assistir a todos esses com o fundo musical do grupo Encanto, Oração de São Francisco. E na sequência, também um vídeo do grupo Encanto, medley de canções. Vamos assistir esses vídeos? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser
forças logo na maneira, com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola, fazendo versos dedilhados na viola, por entre os ventos do meu velho vassoural. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, pegando oi. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, pegando oi. Tudo em volta é só beleza, sol do abril e a mata em flor, mas a som preto, cego dos olhos, não vendo a luz aí, canta de dor, mas a som preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, curar os olhos do osso preto, pra ele assim ai, canta melhor. Curar os olhos do osso preto, pra ele assim ai, canta melhor. Faça um preto meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz aí dos olhos meus. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, pegado oi. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, pegado oi. Agora a gente chega na nossa reflexão, que é o Salmo 23. O Salmo 23 e todos eles, os salmos de um modo geral, os salmos são orações e poesias bíblicas que expressam emoções humanas diante do Eterno. Eles cobrem temas como gratidão, angústia, perdão e proteção. Os mais procurados possuem significados profundos. E aí a gente percebe que dentro dessa linguagem moderna, escolhemos o Salmo 23 para falar hoje. O Senhor é o meu pastor. Em linguagem atual, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, me leva a águas calmas, renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo, como prometeu. Mesmo que eu passe pelo vale escuro, como a morte, não terei medo, pois tu
estás comigo. Tua vara e o teu cajado me sustenta. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Recebe-me como teu convidado e enche o meu copo até transbordar. Certamente a tua bondade e o teu amor me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Eterno para sempre. Esse salmo é um cântico de confiança e segurança. Ele compara o Eterno a um pastor amoroso que cuida de suas ovelhas, garantindo provisão, descanso, água, direção e proteção nos momentos mais difíceis. O vale escuro, a mensagem central é que com o Eterno nada faltará e a paz mesmo diante das dificuldades. Bem, pessoal, o programa Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo, agradeço a sua companhia, amizade e espero que na próxima edição todos estejam bem com Deus e possamos estar aqui. Ei, se cuide para estarmos juntos na próxima edição. Um forte abraço e até lá!